Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e, como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Nossa, irmãos e irmãs, quando eu li essa palavra aqui, o Senhor me mostrou algo assim espiritual. Deus mostrou nós assim, como se fosse o jardim de Deus. Tem um jardim e nós somos ali a plantação do Senhor. Nós somos as flores ali que estão sendo plantadas naquele jardim. E ali nós representamos o quê? O povo de Deus. É um jardim. Nós somos um jardim fechado, manancial. Olha só que lindo. Aqui, ó. Jardim fechado és tu, minha esposa. Manancial fechado. Fonte selada. Fonte selada, manancial fechado, fonte selada. O que significa isso? O Senhor coloca uma proteção sobre nós. É como se nós fôssemos revestidos, assim, com um círculo de fogo. O Senhor coloca uma sebe. O que é uma sebe? É como se fosse uma cerca de proteção. Deus coloca uma sebe, coloca uma cerca de proteção. Somos selados. Somos selados pelo Espírito Santo. Somos selados por Deus. Somos separados do mundo. Então, irmãos, nós somos diferentes. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, batizamos nas águas, estamos participando das coisas espirituais. Quando vamos para a igreja, lemos a palavra, jejuamos, oramos, participamos ali com os irmãos, louvando a Deus, buscando a Deus. O que acontece? O Senhor nos separa. Somos separados das coisas desse mundo. Somos manancial fechado. Somos fonte selada. O Senhor, Ele nos protege. Ele coloca uma sebe. Ele coloca um muro de proteção. Nós somos blindados. O Senhor está falando que nós somos blindados pelo Senhor. Mas, pastora, se nós somos tudo isso, por que acontece que muitas vezes pessoas até batizadas com o Espírito Santo, pessoas que estão indo na igreja, cometem tantas falhas, tantos pecados, e por que eles não são testemunhas reais? Está aqui, ó, irmãos. Está aqui, Deus me mostrou algo aqui nessa palavra de hoje. Ele me mostrou algo aqui, ó. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, diz assim: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem romper o muro, uma cobra o morderá. Tem um muro de proteção, tem uma sebe, tem um muro, nós somos manancial fechado, fonte selada, estamos selados. Mas quando nós cometemos pecados, iniquidades, coisas erradas, quando não vigiamos, caímos em tentação, fazemos coisas erradas. E o que acontece? No mundo espiritual é rompido o muro. Aí o que acontece? Quando rompe o muro, aqui está falando que uma cobra entra. Qual é a cobra? Satanás. Olha só a profundidade desta palavra. Vejam a profundidade. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o inimigo nos ataca por causa de legalidades. Damos legalidade no mundo espiritual. Quando cometemos pecados, iniquidades, fazemos coisas erradas, que entristecemos o Espírito Santo, Satanás, ele entra através dessa brecha. Ele entra através da brecha. E outra, quando ele entra através da brecha, ele faz um estrago terrível. Ele entra nos lares cristãos. Eu não estou falando dos lares de pessoas ímpias, não, lares cristãos mesmo, pessoas cristãs. Ele entra
ele trabalha em várias áreas, então, da vida da pessoa. Ele entra no casamento, para destruir o casamento. Ele entra nas finanças, na vida financeira. Ele entra com enfermidades, provocando enfermidade. E o que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que fechar a brecha. Fechar o muro. O muro está assim, aberto. Então nós temos que fechar. Está aberto, fecha. Como que nós podemos fechar? Nos arrependendo das coisas erradas, dos pecados, dobrando nosso joelho, porque nós temos um advogado no céu, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele advoga nossa causa junto ao Pai. O Pai é o juiz, ele está com o martelinho, está ali para bater já e fazer o juízo. Mas quando ele vai bater ali para completar o juízo por causa das brechas de iniquidade, o Senhor, ele fala: Pai, espera mais um pouco, dá mais uma chance. Quem sabe ela ou ele se arrepende das coisas erradas que estão fazendo. E o Senhor, ele então tira a mão e fica esperando para que a gente venha se arrepender. A Bíblia diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como o carmesim. E ele deixa branco como a neve. Ele perdoa. E a Bíblia diz que quando ele perdoa, dos nossos pecados ele não tem mais lembrança. Então o Senhor nos perdoa. Se estamos em pecado, fazendo coisas erradas, o Senhor, ele nos perdoa e ele nos sara. Mas nós temos que se arrepender. E nós temos que procurar não pecar, não viver no pecado. Por isso que diz assim, vigiai e orar. Por que vigiar está na frente de orar? Porque não adianta você orar, ir para o monte, fazer campanha, jejum, e você não vigia, cai tudo por terra. A tua oração, o teu jejum, o teu esforço, cai tudo por terra. Por quê? Porque você não vigiou. Você tem que vigiar. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Então, irmãos, o Senhor, ele está falando muito claro aqui. Vamos vigiar para não cair em tentação, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, que ele não possa ouvir. Mas são o quê? Os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, que de hoje em diante você vigie, porque você é uma fonte selada e você é um jardim fechado. Não deixe que o inimigo venha fazer com que você venha romper o muro e a cobra venha entrar, que a cobra chama-se Satanás. Então vamos orar nesse sentido? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a vigiar, Pai. Porque muitas vezes, Pai, cometemos pecados e falha. E ali, Pai, rompemos o muro, Pai. E o inimigo vem e nos ataca. Pai, não é culpa do Senhor. Não é culpa do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. A culpa é nossa, Senhor. Muitas vezes estamos sofrendo, a culpa é nossa. Porque nós rompemos o muro, nós não vigiamos e nós fazemos coisas erradas. Que de hoje em diante, Pai, o Senhor venha guardar a minha casa, venha guardar a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos e de todos aqueles aqui que estão acompanhando esse vídeo, que eles venham vigiar, para que possam viver uma vida de paz e de harmonia, para que possam ter bastante saúde, graça, prosperidade no seu lar, uma convivência boa com o esposo, com os filhos. A paz e a felicidade existem, Senhor, mas não podemos romper o muro. Nos ajuda a vigiar, Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.